Então vamos aqui agora para asma. A asma também é uma doença muito prevalente, muito conhecida e, de maneira geral, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas com repercussões contráteis, ou seja, vai gerar uma alteração também da resposta muscular dos brônquios e dos bronquíolos. Mas a asma ela é, sobretudo, uma resposta inflamatória, uma doença inflamatória crônica. É como se o pulmão sofresse uma agressão inflamatória de baixo grau, e isso vai causando um remodelamento das vias aéreas. Aí você tem hipertrofia e hiperplasia dos músculos lisos, você tem um aumento da sensibilidade das vias aéreas ao cálcio e a alérgenos também. Você tem um aumento tanto da sensibilidade quanto da responsividade, da contratilidade, né? E aí, diversas células e citocinas também têm um papel importante aí na fisiopatologia da asma, mas a inflamação crônica, como eu falei, ela causa uma hiperreatividade, que pode resultar em tosse e dificuldade de respiração, né? Sim. Aí aqui são os componentes. Você tem um componente mais agudo, que leva às respostas, digamos assim, mais clinicamente sentidas, uma broncoconstrição ou um broncoespasmo, um edema, uma secreção e a tosse. A inflamação crônica a gente não sente, porque como ela é uma inflamação de baixo grau, ela não causa efeitos clínicos mensuráveis imediatamente. Ela vai mudando a estrutura, a morfologia e a função de onde ela afeta, desde um vaso sanguíneo a um bronquíolo. Isso vai levando aquilo ali, ó, alterações estruturais conhecidas como remodelamento das vias aéreas. Então eu vou ter fibrose, vou ter hipertrofia, vou ter aumento da capacidade de secreção, e tudo isso vai resultar em alterações da função respiratória. Óbvio. O componente contrátil a gente chama de hiperresponsividade, as alterações contráteis, né? A hiperresponsividade, ela é a capacidade que os brônquios e bronquíolos têm em responder a alguma coisa. No caso, a um alérgeno, né? Um pólen, um pelo de gato, uma poeira, por exemplo. E a hiperresponsividade, ela é dividida em duas coisas. Eu tenho a hiperreatividade e a hipersensibilidade. A hiperreatividade, ela diz o seguinte, que o músculo liso dos brônquios vai se contrair de uma maneira mais forte para aquele estímulo. E a hipersensibilidade diz que aquele músculo liso vai se contrair com uma... Para ele se contrair, ele vai precisar de uma estimulação menor. Então são dois componentes diferentes que interagem para gerar o que a gente chama de hiperresponsividade. Ou seja, o pulmão daquele asmático, ele vai gerar uma broncoconstrição maior e mais sensível aos diversos alérgenos ambientais. Vai se contrair com mais força e de qualquer maneira, digamos assim, de maneira mais indiscriminada, porque ele está mais sensível. Aqui é um pouco da patogenia, né? Ou seja, dos mecanismos patogênicos mesmo. Dá um zoom aqui só para ficar melhor. Então o alérgeno vem aqui, aí você tem as células dendríticas, as células apresentadoras de antígeno lá, elas pegam essas partículas aqui, esse pólen, esse pelo de gato, essa poeira, por exemplo, e elas levam à ativação de uma resposta TH2. Então aqui é o linfócito T auxiliar. Essa célula, ao apresentar esse antígeno via MHC2, estimula a ativação desse linfócito TH2. O linfócito TH2 vai fazer com que haja uma resposta humoral. Medeia aqui as ações humorais. Aí você tem a liberação de diversos mediadores, interleucina 5, 4, 13, 9, histamina. Isso vai ativar mastócito, vai ativar eosinófilo, vai ativar plasmócito,
Ou seja, os plasmócitos produzem anticorpos. Aí você vai ter um aumento da produção de IgE. Esse IgE ele pode diretamente ativar mastócito. E o mastócito, ao ser ativado, vai liberar o quê? Histamina, leucotrienos. Leucotrieno é um tipo de prostanoide, né? É um mediador lipídico inflamatório também. E aí você tem... pode ter duas fases na asma, né? A reação, aquela crônica que eu falei, que é uma inflamação de baixo grau. Aí você tem uma leve broncoconstrição, um leve edema vasogênico, um aumento da secreção de muco e vai levando a uma remodelagem das vias respiratórias, né? Sobretudo da parte muscular. E como você também pode ter a resposta aguda. A resposta aguda é aquela realmente, é o que a gente chama de crise asmática, né? Crise asmática. E aí você tem uma broncoconstrição maior, mais reflexa, um edema maior, uma produção de muco maior e, obviamente, uma dificuldade de respirar, aqueles sibilos, aquele chiado e aquela sensação de realmente de morte. Ah, meu Deus, eu não consigo respirar, como se fosse um choque anafilático, digamos assim, né? Por exemplo. Como se as vias aéreas fossem fechadas mesmo. Então, ó, é uma resposta inflamatória per si, que usa uma resposta TH2, que tem seus braços efetores principais em 3 células. Então, pensou em asma, pensou em mastócito, eosinófilo e plasmócito. Pensou em IgE, pensou em histamina. São os principais componentes. Claro que tem mais coisa, mas para nossa discussão já tá bom. Então, asma seria isso. Algumas vias de sinalização são sensibilizadas, então a inflamação ela vai sensibilizando essas vias de sinalização. O normal é você tem a acetilcolina, por exemplo, sendo usada, sendo liberada ali pelo parasimpático, né? E a acetilcolina é para causar uma certa contração dos brônquios. Só que num brônquio inflamado, a acetilcolina responde mais. A acetilcolina causa uma maior concentração, uma maior contração, perdão. E isso é devido à inflamação. A inflamação ela vai mudando tanto a morfologia quanto a função do aparelho respiratório, né? Como eu posso dizer. Tanto que os principais medicamentos usados assim numa crise asmática é quem? O Atrovent e o Berotec. O Atrovent é o ipratrópio, que é um antagonista muscarínico, e o Berotec é o fenoterol, que é um agonista beta 2. Então você vai aumentar a atividade do simpático, no caso a ação beta 2, e você vai antagonizar as ações do parasimpático, as ações muscarínicas. Isso por si só você já vai aumentar a dilatação dos brônquios. É por isso que a gente tem a sensação de estar respirando melhor depois de uma nebulização, ou seja, eu coloquei esses dois ativos, o Berotec e o ipratrópio, num nebulizador e a gente vai aspergir em forma de aerosol. E aí eu tenho uma melhora dessa minha condição asmática, de uma crise asmática. Só que esse tratamento é um tratamento paliativo, no caso. Eu só estou dilatando os brônquios, né? Mas eu não estou resolvendo a inflamação, por exemplo, da asma. Então o tratamento da asma, ele para ser curativo, ele tem que visar debelar essa inflamação. E aí isso entra desde medidas alimentares, né, alterações em hábitos alimentares, até exercício físico também, melhora para diminuir a capacidade oxidativa, a produção de mediadores inflamatórios e medicamentos anti-inflamatórios também, como os corticoides, por exemplo. Que é só para mostrar uma animaçãozinha mostrando essa resposta inflamatória do pulmão, é eosinófilo ali, ó, mostrando. Então a pessoa inoculou aí, respirou algum alérgeno, esse alérgeno vai chegar lá no pulmão
e vai gerar uma resposta inflamatória local. Ó. Aí as células inflamatórias, aquelas que eu citei, sobretudo seriam linfócitos TH2 liberando citocinas. Ó, isso faz com que essas células epiteliais produzam muco. Aí você tem um aumento da secreção de muco. Aí seriam a atuação daqueles medicamentos que eu falei, né? Bombinha para asma aí. Tem agentes broncodilatadores ou anti-inflamatórios também. Ou os dois. Vai depender do, do medicamento em si, né? E dá uma melhora praticamente imediata, melhora muito rápida. Então, de segundos a minutos. Aí é uma estrutura básica de um brônquio, ó. O brônquio na asma tá assim, ó. Ele fica mais estreitado, fica mais cheio de muco. E aí o medicamento vai dar uma melhorada, né? Se o medicamento está atuando nas células inflamatórias, então ele é um anti-inflamatório. Então isso aí podia ser uma prednisona, uma dexametasona, por exemplo. Um corticoide, né? No caso. O broncodilatador não vai atuar nas células inflamatórias de maneira geral. Apesar de o fenoterol ter alguma atividade inflamatória, mas é bem baixa. E alivia bastante. E é só isso mesmo. Aí aqui é só para mostrar, ó, como é que fica a via aérea de um asmático. Fica realmente, ó, cheio de muco, de secreção e fica mais contraída, né? Remodelamento é isso, é você aumentar a espessura, porque as células musculares lisas aqui sofreram uma hipertrofia, uma alteração da forma e da função. Então, assim a via aérea de um paciente asmático. Então, tem muco e está mais estreitada. Então, você tem uma resistência à passagem do ar, você tem uma dificuldade de respirar. Que a via normal era para ser assim, ó, bonitinha, o epitélio íntegro, algumas células musculares lisas, óbvio, fazer a dinâmica de broncoconstrição e broncodilatação, algumas células inflamatórias e tal. Mas na asma isso é alterado, você tem uma hipertrofia dessas células, você tem uma fibrose, você tem uma ativação imune, você tem alteração da matriz extracelular, então você tem um rearranjo mesmo de toda a microarquitetura dos brônquios e bronquíolos. É por isso que o pulmão de um asmático ele é bem sensível a essas alterações ambientais, né? Por exemplo. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.